A história das eleições no Brasil contam que a primeira eleição aconteceu no nosso país ainda no período colonial, sob a colonização dos portugueses. O funcionamento das eleições no Brasil passou por profundas alterações com o passar do tempo. O atual modelo do sistema eleitoral brasileiro foi formulado com a promulgação da Constituição de 1988. No vídeo de hoje no canal Horizonte vamos contar a história de como, quando e onde começou as eleições no Brasil. Mas antes de começarmos, se inscreva, deixe seu comentário e ative o sininho de notificação. Dessa forma você vai ficar sempre por dentro das novidades. As eleições eram indiretas e só passaram a ser diretas após uma lei de 1881 conhecida como Lei Saraiva. Com a proclamação da República, o Brasil tornou-se uma república presidencialista, e o sistema eleitoral de nosso país funcionou de diferentes maneiras na Primeira República, na Quarta República e na Nova República. O atual sistema eleitoral brasileiro foi elaborado a partir de 1988, quando foi promulgada a Constituição Cidadã. No atual sistema, presidente, governadores, prefeitos, deputados e vereadores são eleitos para mandatos de 4 anos. O cargo de senador, exclusivamente, é eleito para um mandato de 8 anos. Atualmente, o voto é obrigatório para pessoas com idade entre 18 anos e 70 anos. História das eleições no Brasil. A participação do povo nas eleições é o maior exemplo do funcionamento da democracia em um país. Quanto maior é a sua participação, mais democrático é o governo por ele eleito. Cada país tem sua história e suas particularidades sobre os meios utilizados para garantir-se a participação do eleitor na escolha dos representantes que trabalharão nos poderes executivo e legislativo. Origem da história do voto no Brasil. As eleições no Brasil começaram a partir da Constituição de 1824. Para ter direito ao voto, o eleitor deveria ter a idade mínima de 25 anos e ser do sexo masculino. Além disso, o voto era censitário, isto é, o eleitor deveria comprovar a renda mínima anual proveniente do comércio, indústria ou propriedade de terras. Durante o Império, os eleitores eram divididos em 2 grupos. Os eleitores de paróquia deveriam ter renda mínima de R$ 100.000, moeda da época, para escolher os eleitores de província, que, por sua vez, deveriam ter renda mínima de R$ 200.000, para eleger os deputados e senadores que atuariam na Câmara e no Senado. A proclamação da independência promoveu a formação do Império Brasileiro, e, consequentemente, o voto para a escolha dos representantes nas casas legislativas. No entanto, as restrições na participação do voto impediam que a maioria da população brasileira participasse da votação. Dessa forma, a elite agrária, que tinha a renda necessária exigida por lei, poderia participar das eleições e manter a estrutura social do Império. Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, pela primeira vez o eleitor pôde escolher o presidente que governaria o Brasil por 4 anos. Não existia mais o voto censitário, ele era aberto, o que favorecia a fraude e o conhecido voto de cabresto. O eleitor votava não por convicção, mas por pressão dos coronéis que eram os chefes oligárquicos do interior do Brasil. Durante toda a República Velha, a eleição permitiu ampliar a participação do eleitor, mas as práticas coercitivas impediam que o voto acontecesse de forma livre. As elites mantinham-se no poder por conta dessas manipulações. A Revolução de 1930 trouxe novos rumos para as eleições. A Constituição de 1934 estabeleceu o voto secreto. Pela primeira vez na nossa história, as mulheres conquistaram o direito ao voto. Outra conquista na área eleitoral garantida por essa carta foi a Justiça Eleitoral, órgão federal que fiscalizava, e ainda fiscaliza, as votações, impedindo a fraude e outras irregularidades eleitorais. Entretanto, em 1937, com o golpe do Estado Novo, que instalou um governo ditatorial liderado por Getúlio Vargas, os eleitores foram proibidos de votar. Não podiam votar nem mesmo para as eleições parlamentares, porque o Congresso havia sido fechado por Vargas quando instalou a ditadura. Com o fim da ditadura de Vargas, no final de 1945, o Brasil novamente voltou a ser uma democracia e as eleições diretas voltaram a acontecer. A Constituição de 1946 garantiu as eleições diretas para os cargos eletivos.
o eleitor poderia votar para presidente e para vice-presidente. Isso gerou alguns casos curiosos, como na eleição de 1955, quando João Goulart foi eleito vice-presidente, recebendo mais votos que Juscelino Kubitschek, eleito presidente. Em 1960, João Goulart foi novamente eleito vice-presidente enquanto Jânio Quadros foi eleito presidente. Os dois eram de chapas eleitorais opostas, defendendo ideais diferentes, e essas diferenças gerou uma crise político-militar que só foi resolvida com a criação do parlamentarismo. Em 31 de março de 1964, novamente o Brasil era alvo de um golpe de Estado. Militares e civis depuseram João Goulart da presidência e instalaram uma ditadura que durou 21 anos. Durante esse período, as eleições presidenciais tornaram-se indiretas, ou seja, o Congresso, reunido em colégio eleitoral, escolheu os 5 presidentes militares que ocuparam o poder durante a ditadura. Havia eleições parlamentares, mas sob vigilância do governo. A cassação dos direitos políticos de integrantes do Congresso pressionava os parlamentares a não questionarem as ordens governamentais. Em 1982, dentro do processo de abertura lenta, gradual e segura, ocorreram eleições estaduais diretas, tendo a oposição vencido em grandes estados, como São Paulo, Franco Montoro, e Rio de Janeiro, Leonel Brizola. O movimento das diretas já apoiou a emenda Dante de Oliveira, que mudaria a Constituição, tornando as eleições presidenciais diretas em 1985, mas o Congresso não aprovou a emenda, e a última eleição da ditadura foi feita pelo voto indireto. A Constituição de 1988 retornou os direitos individuais, as liberdades democráticas e as eleições diretas. No ano seguinte, os eleitores puderam votar para presidente, algo que não acontecia desde 1960. Naquele pleito, pela primeira vez, as eleições tiveram segundo turno. Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva disputaram as primeiras eleições diretas no segundo turno. Collor foi eleito, e entrou para a história como o primeiro civil eleito democraticamente logo após o golpe de 1964. Desde então, as eleições são realizadas de forma direta, com legislação eleitoral garantindo a igualdade na participação dos candidatos durante a campanha eleitoral e evitando irregularidades. Desde 1996, as eleições acontecem pelo meio eletrônico. O eleitor digita o número do candidato na urna eletrônica e finaliza o processo ao clicar no botão "Confirma". Dessa forma, agiliza-se o processamento do voto, e em poucas horas após o término da votação, o resultado já é divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Apesar de alguns questionamentos na Justiça quanto à lisura das eleições pelo voto eletrônico, a Justiça Eleitoral atesta a idoneidade da urna eletrônica. Os meios de comunicação têm muita influência na eleição. As emissoras de televisão organizam debates entre os candidatos, possibilitando o confronto de ideias e trocas de acusações. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão é um instrumento importante e muito valorizado pelos candidatos para conquistar o voto dos eleitores. O tempo de cada candidato é estipulado pelo tamanho do partido que compõe sua coligação, bem como pelo tamanho das bancadas que ele tem no parlamento. O marketing eleitoral ganhou espaço com o aumento da influência dos meios de comunicação. A imagem do candidato, a forma como se comunica, as palavras ditas em público são analisadas por marqueteiros e especialistas em imagem para que o eleitor identifique-se com o candidato e convença-se que ele receberá seu voto. A história das eleições do Brasil são extensas lutas marcadas com ditaduras e guerras civis para alcançar a democracia que é hoje. Contudo, o povo tem a força, só vocês podem mudar. As eleições estão chegando. Com qual candidato você se identifica? Já pesquisou suas propostas? Deixe um comentário. Se inscreva no canal, dessa forma você apoia nosso trabalho. Obrigado por assistir até o final e até a próxima.